Sejam bem-vindos ao canal Cultura Semita. Meu nome é Natiel. E eu sou o Gus, e o nosso vídeo de hoje é sobre a origem e o significado do nome Yeshua. Então, no vídeo de hoje você vai descobrir se este nome era um acrônimo. Também vai descobrir o seu real significado e por que Jesus se chamava assim. Aqui no canal nós sempre utilizamos como fonte principal a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, uma edição acadêmica da Sociedade Bíblica do Brasil. E como pronúncia nós seguimos a tradição sefardita, que é a pronúncia que é ensinada em livros de gramática do hebraico bíblico, como este ou este. Para este estudo também vamos utilizar o Dicionário de Hebraico-Português, Aramaico-Português e o Léxico Analítico Caldaico. O objetivo deste vídeo e de qualquer outro vídeo aqui do canal não é o de promover teorias sobre pronúncias. O nosso principal objetivo é entender a cultura e o significado das palavras. Dito isso, bora pro vídeo. Em Números capítulo 13 e versículo 16 nós temos o seguinte: Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Originalmente, o nome de Oséias era Hoshea. Este nome é derivado da raiz verbal hebraica Yashá, que significa salvar ou libertar. A forma Hoshea é uma forma verbal causativa, implicando que ele causa salvação ou ele traz salvação. Segundo o relato que acabamos de ler, Moisés dá a Hoshea um novo nome que é Yehoshua, ou seja, ele deixa de ser conhecido como aquele que traz a salvação e passa o crédito para o Deus de Israel, pois o seu novo nome significa o Eterno é Salvação. O nome Yehoshua é composto por duas partes. A primeira é uma forma abreviada do tetragrama, e a segunda parte é derivada do verbo yashá, que significa salvar ou libertar. Desta raiz verbal, nós temos o substantivo yeshá, que significa ajuda, libertação, salvação, socorro, segurança e bem-estar. Outro substantivo que é derivado desta raiz é yeshua, que significa ajuda, salvação, assistência e prosperidade. Também temos o substantivo teshuá, que significa livramento, libertação e salvação. Depois nós temos uma raiz secundária, que é o verbo shavá, que significa gritar por socorro. E dessa raiz nós temos o substantivo shuá, que significa um grito de socorro. Então, como podemos ver, tudo o que é derivado deste verbo está relacionado à ideia de salvar. Tá, mas o que eu não entendo é por que o nome Yehoshua virou Yeshua. Bom, isso ocorreu no cativeiro babilônico. O nome Yeshua ocorre 29 vezes na Bíblia hebraica, ou seja, no Antigo Testamento, e é um nome comum em livros como Esdras, Neemias e no primeiro e segundo livro de Crônicas, que são livros que surgiram após o exílio babilônico. Geralmente nas Bíblias com tradução para o português você encontra este nome como Jesua ou Josué. Então aqui em Esdras capítulo 2 e versículo 2 nós temos o nome Yeshua, e aqui nós temos nestas duas versões o nome Jesua e Josué. No entanto, existem algumas versões que preservam a pronúncia deste nome, como é o caso da Bíblia Judaica Completa e o Tanar Completo. Agora, voltando ao contexto histórico, nós podemos observar que, durante o período do cativeiro babilônico, os judeus começaram a adotar o aramaico como língua principal, e isso ocorreu por várias razões. A primeira foi a influência cultural. O aramaico era a língua franca do Império Babilônico e, posteriormente, do Império Persa. A segunda foi a necessidade prática. Para se comunicar no dia a dia e nos negócios, os judeus precisavam aprender e usar o aramaico. A terceira foi o tempo de exposição. O cativeiro babilônico durou cerca de 50 anos, tempo suficiente para que uma nova geração crescesse falando aramaico. A quarta foi a permanência da influência. Mesmo após o retorno à Judéia, muitos judeus continuaram usando o aramaico, que se tornou a língua comum na região. E por último, nós temos a evolução linguística. O hebraico gradualmente se tornou uma língua principalmente litúrgica e acadêmica, enquanto o aramaico se tornou a língua cotidiana. É importante notar que o hebraico não foi completamente abandonado, ele continuou sendo usado em contextos religiosos e para os estudos das escrituras. No entanto, o aramaico se tornou a língua principal para a comunicação diária entre os judeus durante e após o período do cativeiro babilônico. Neste contexto, nós temos o nascimento de Jesus, que nasceu provavelmente no início do primeiro século, por volta do ano 4 a.C.
Jesus provavelmente foi chamado de Yeshua em sua vida cotidiana, já que naquele tempo o aramaico era a língua mais falada na Galileia. No entanto, o que nós temos registrado no Novo Testamento grego é o nome Jesus. Isso acontece porque na Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, ou seja, do Antigo Testamento, não se fez distinção entre os nomes Yeshua e Yehoshua. Na Septuaginta, ambos foram traduzidos como Jesus. É importante notar que Yeshua e Yehoshua são essencialmente o mesmo nome, sendo Yeshua uma forma mais curta e comum na época. Agora, uma segunda questão que é levantada sobre este nome é se ele é um acrônimo, e na verdade isso não é bem assim. No hebraico, nenhuma palavra surge a partir de um acrônimo. O método de se dar um significado mais amplo para uma palavra utilizando um acrônimo surgiu somente no período rabínico. É uma prática muito comum utilizada no Talmud. E neste contexto surge um significado pejorativo para este nome. Isso está registrado em uma literatura da Idade Média intitulada Toledot Yeshu. O termo Yeshu é uma forma reduzida de Yeshua. Essa abreviação era utilizada por pessoas que tinham a dificuldade de pronunciar a letra Ain, por se tratar de uma letra gutural. Então, nesta literatura você encontra o acrônimo Imach Shmo Vezichro, que seu nome e sua memória sejam apagados. Porém, esta frase teve a sua origem em outro contexto. No dicionário de termos judaicos, um guia para a linguagem do judaísmo, nós temos a seguinte explicação. Imach Shemo, que seu nome seja apagado. Frase hebraica dita após mencionar o nome de um inimigo do povo judeu, para cumprir o mandamento de apagar o nome de Amaleque, Deuteronômio capítulo 25 e versículo 19. Algumas pessoas escrevem o nome Amã, um descendente de Amaleque, na sola de seus sapatos, para literalmente apagar o nome, enquanto batem os pés durante a leitura da Miguelá em Purim. Este outro guia para o uso de termos judaicos nos diz o seguinte a respeito da expressão Imach Shmo Vezichro, que seu nome e memória sejam apagados. É usado após o nome de um indivíduo, como em Amã. Outro detalhe é que também existe um acrônimo que é utilizado entre os judeus messiânicos, que são os judeus que reconhecem a Yeshua como sendo o Messias. Isso é atestado no comentário judaico do Novo Testamento. Ali nós temos o acrônimo Itgadal Shmo Umalchuto, que seu nome e seu reino sejam magnificados. No entanto, nenhum dos acrônimos mencionados representam o significado real do nome Yeshua. Eles são interpretações baseadas em crenças distintas que surgiram muito tempo depois da origem do nome. O nome Yeshua em si é uma forma abreviada de Yehoshua, que significa o Eterno é salvação, ou o Eterno salva. Então este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu sababa. E até o próximo vídeo.